A polêmica dos médicos estrangeiros do Brasil e também a proposta de mudança do currículo na formação dos futuros médicos tem levado médicos e estudantes de medicina às ruas de todo o país. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o diretor da Faculdade de Medicina de Barbacena, Dr. Marco Aurélio. A visita do Papa Francisco ao Brasil ainda tem ganhado destaque na imprensa e debates na Igreja Católica, principalmente pelos temas polêmicos abordados pelo Sumo Pontífice. Para falar sobre esse assunto, nós iremos receber no programa de hoje o pároco da Basílica de São José, o cônego Eustáquio. A Prefeitura já anunciou a segunda unidade do Escola Legal. Nós convidamos o secretário municipal de Educação para falar sobre esse assunto e outros ligados à educação. Esses são os temas que iremos debater hoje no programa Além da Notícia. Além dos grandes problemas que o Brasil já enfrenta na área da saúde, parece que o governo federal criou mais dois que têm levado grandes debates na área da saúde. Um primeiro deles é a questão dos médicos estrangeiros para atuar nas cidades do interior. O segundo é a proposta do governo federal para mudança no currículo da formação dos médicos. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o diretor da Faculdade de Medicina de Barbacena, Dr. Marco Aurélio. Também aqui em nossos estúdios, Dr. Sebastião Vidigal, que é psiquiatra e que estará sempre conosco aí participando do programa Além da Notícia. Dr. Marco Aurélio, satisfação recebê-lo aqui no programa, principalmente para a gente falar de um tema tão importante aí na área da saúde e que tem provocado, que tem levado, né, a gente está vendo aí pela primeira vez os médicos e os estudantes de medicina às ruas de todo o país protestando contra essas propostas do governo federal. Então eu gostaria que primeiramente o senhor falasse dessa proposta da presidente Dilma de trazer médicos estrangeiros para atuar nas cidades do interior. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos, especialmente nossos alunos, nossos colegas e professores da Faculdade de Medicina de outras escolas. Nós não vemos isso como diretor da faculdade, como profissional da saúde, como médico. Isso é uma boa decisão. Eu acredito que esse problema não é um problema agudo, é um problema crônico que já existe no país. E eu acredito que tudo que seja crônico tem que ter um projeto de execução, o que não foi feito pelo atual governo, especialmente falando pelo Ministério da Saúde e da Educação e presidente Dilma. Num primeiro momento, tentaram aquela questão de fazer uma emenda, fazendo uma medida provisória, que ainda não foi votada, passando o curso de medicina para 8 anos. E isso aconteceu que não foi em frente, e voltaram atrás com o curso para 6 anos, com o projeto da universalização da residência médica, ou seja, o governo vai criar vaga de residência para todos os profissionais médicos formados, porém, com o primeiro ano obrigatório no Sistema Único de Saúde. O senhor acha que essa proposta, o senhor que está lá lidando diretamente com os alunos, isso vai ser bem aceita? Olha, isso divide opiniões. Alguns reitores, professores de universidades acham positivo, outros negativos. Os conselhos de residência médica, por um lado, acham. Eu, particularmente, para algumas especialidades, vai ser extremamente positivo, por exemplo, especialidades básicas, como pediatria. Ou seja, pelo que nós entendemos, a residência seria em 3 anos, sendo que o primeiro ano seria feito dentro do ambulatório do SUS. O recém-formado faria 1 ano de pediatria no ambulatório, posteriormente iria para os hospitais. Na área de ginecologia e obstetrícia, clínica médica, cirurgia. Porém, tem algumas especialidades, como anestesias, oftalmologia, que praticamente seriam prejudicados fazendo esse primeiro ano na área básica do Sistema Único de Saúde. Mas pode ser
positivo, volto a falar, em algumas especialidades, em outras não. Aqui em Barbacena, como está a situação dos alunos que são formados aqui? Eles fazem esses 2 últimos anos aí, após os 6 anos aqui, em Barbacena ou são direcionados a outras cidades? O nosso currículo, a nossa faculdade tem um curso apenas de graduação e hoje nós estamos com um currículo novo e interessante. Coincidentemente, há 3 anos atrás nós fizemos o projeto de reforma curricular e hoje o que o Ministério está propondo, volto a falar, coincidentemente, está acontecendo já na Faculdade de Medicina de Barbacena. Ou seja, nós fazemos 4 anos, ou seja, 8 períodos. Temos práticas do primeiro período até o último, e o curso teórico, depois nós fazemos um internato de 2 anos, sendo que nós exacerbamos a questão da atenção básica, que seriam os ambulatórios do SUS, e também a urgência e emergência. Nós estamos tendo a primeira emergência do nosso currículo, com urgência e emergência em todas as áreas, de saúde da mulher, saúde do adulto, saúde da criança, em saúde mental. Nós temos até o nosso aluno hoje trabalhando dentro da ambulância do SAMU, da Central de Regulação do SAMU, e também uma novidade que são os cuidados paliativos, que recentemente virou especialidade médica e na verdade nós temos um currículo inovador e que eu ouvi outro dia na Hora do Brasil o ministro Mercadante falando que iriam modificar os currículos, colocando essa questão da urgência e emergência e exacerbando a atenção básica. E isso, coincidentemente, já ocorre, então, em nosso currículo. Vamos ouvir também a opinião do Dr. Sebastião. O Dr. Sebastião, que além de médico, é também professor universitário, já atuou na faculdade também de medicina, atua na faculdade de medicina, já atuou na direção também, e agora como professor e tem uma larga experiência nessa área. Como que o senhor vê essas propostas aí do governo federal? Eu fico muito feliz, né, com a presença do Dr. Marco Aurélio aqui, nosso ex-aluno, hoje dirigindo a Faculdade de Medicina de Barbacena, e vendo que toda a política de saúde que hoje se implanta, né, na nossa região, na nossa faculdade, é de inovação realmente. Há 3 anos, tudo que o governo está falando, a nossa faculdade, eu que já acompanho a faculdade há 39 anos, então eu posso dizer que esse currículo é o mais inovador de todos, porque está fazendo uma coisa que o governo está propondo e que nós já estamos fazendo na faculdade, que é exatamente colocar a prioridade na medicina preventiva, na medicina básica, nos cuidados básicos de saúde, já colocar o aluno junto aos ambulatórios, na periferia, junto aos enfermos, na sociedade, quer dizer, o projeto de extensão universitária, quer dizer, a Faculdade de Barbacena realmente ela está avançando. Então, isso que o governo está propondo, e achei interessante, só fazendo um adendo, desde o início que eu tenho acompanhado também isso pelos jornais, pelo noticiário, é de que o professor Adib Jatene, que é um dos maiores ex-ministros da Saúde, né, que sempre fazia parte do Conselho lá de Educação do Ministério da Saúde também, como conselheiro, ele estava dizendo numa reportagem de que realmente o governo está um pouco na contramão da história, porque eles não foram ouvidos. Os próprios conselheiros, né, que tinham que dar um parecer ao nível da educação no sistema da saúde, eles não foram ouvidos. Foi uma coisa assim meio imposta. Então, na verdade, isso não funciona bem, porque eu acho que as associações de classes, Associação Médica Brasileira, Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, quer dizer, todos deveriam ser ouvidos nessa hora. Realmente, a educação, a saúde é uma coisa muito séria que não pode ser tomada simplesmente nos gabinetes fechados. Doutor Sebastião, de um lado o governo diz que falta médico, principalmente nas cidades do interior, que há necessidade de trazer então profissionais do estrangeiro. De outro, os médicos dizem que falta estrutura aos hospitais. Quem está com a razão aí nessa situação? Não, na verdade, as duas coisas, o nosso sistema, né, de saúde, por causa do próprio gerenciamento, que é complicado, o SUS, o programa do SUS é maravilhoso. O problema é como pôr isso na teoria na prática, né? Realmente é complexo. Porque o Brasil são vários Brasis, não é um Brasil único, não é uma região, cada região tem as suas peculiaridades. E o que eu vejo nisso tudo é de que realmente o médico com a formação, que é caríssima, não é fácil formar um médico, como qualquer profissão, qualquer profissional, precisa de instrumentos. Não adianta mandar para o interior e chegar lá, não tem um raio-x, não tem um laboratório.
né? E hoje nós sabemos que o médico é formado, mesmo que ele seja para cuidados básicos, ele tem que ter alguns instrumentos, inclusive de laboratório, para que ele opere melhor a sua situação como médico. Então, na verdade, precisamos de médicos sim no interior, mas o governo tem que dar condições. O grande questionamento que todos nós da classe médica impomos é que haja material necessário e condições de trabalho. Não basta formar um médico. Lá tem que ter, não digo um hospital completo, mas que tenha, basicamente, uma unidade básica de um hospitalar para que dê condições desse médico de trabalho. Se não tiver os instrumentos necessários, realmente o médico não vai para o interior. Porque hoje, a carreira médica, e eu digo uma coisa muito importante, porque hoje, na sociedade, de modo geral, todo mundo liga a sua televisão, todo mundo no jornal, você sabe da saúde. Hoje, às vezes, se o médico não tem uma certa formação, o próprio paciente já chega questionando uma receita, já chega questionando o tratamento que está sendo submetido. Então, o paciente hoje não é bobo, ele sabe da realidade brasileira. E por isso que os médicos estão com razão nesse aspecto de querer realmente capacitação, não só profissional, mas condições de trabalho na sociedade. Doutor Marco Aurélio, qual a opinião do senhor sobre esse assunto? Na verdade, falta médico, falta equipamento ou falta os dois? Faltam médicos, sem dúvida, e falta equipamento. Nós não temos estrutura hoje. Por exemplo, nós estamos ouvindo aí nas principais emissoras aí de televisão essa questão em cima do IDH. E esses municípios do norte, principalmente Nordeste, claro que aqui no Sudeste estamos isentos também, nós não temos saneamento básico, não temos rede de esgoto, não temos, e muito menos uma unidade básica de saúde com um laboratório, com um aparelho básico para que possa se atender. Médicos, sim, está faltando. Existe uma proposta de trazer médico do estado. Isso, eu acho que é uma medida desesperadora. Podemos programar isso para daqui a uns anos, fazendo o quê? Eu já mandei para a Associação Brasileira de Ensino Médico uma ideia para que eles mandem para o Congresso, que seria, não precisa ficar abrindo Universidade Federal para todo lado também, para formar médico. Nós temos faculdades particulares e também as públicas. Inclusive o governo federal, o Ministério da Educação, tem anunciado aí o aumento do número de vagas. Sim, agora podemos aumentar o número de vagas, mas por que não fazer convênios com as entidades que já existem, com as faculdades? Por exemplo, Barbacena, nós temos condições hoje de aumentar o número de vagas e o governo faria o quê? Uma proposta, um contrato com esse aluno, ele pagaria o curso e a ajuda de custo para o dia a dia dessa pessoa e fazendo um contrato para que ele atuasse nos primeiros anos à distância no SUS. Então, só que pode acontecer um modelo misto aí com as instituições particulares. Eu acharia isso até eu acharia isso até inteligente, por quê? A ideia de ficar abrindo universidades federais. As universidades federais têm as melhores estruturas, exatamente, os melhores profissionais. Né? Nós temos 42 anos. A exemplo, nós temos ciências médicas, temos diversas escolas aí em Minas Gerais, no país, com uma história muito interessante do curso de medicina. Por que não subsidiar o aumento de vagas, o governo subsidiar? É muito mais barato do que você montar, construir, contratar, fazer concurso. Não, simplesmente subsidiar o aumento de vagas e fazer um contrato. Nós temos um judiciário muito forte aí, fazer um contrato firme para que depois que esse aluno forme, ele atue em determinada área, tipo no Norte e Nordeste, pré-definidas, depois de formado. Você concorda com essa opinião, doutor Marco Aurélio ou doutor Sebastião? Plenamente. O Marco Aurélio está colocando exatamente isso, que nós, na medida que o nosso professor, nós temos hoje uma faculdade para se formar hoje, existe os recursos também dos professores, né? Um outro adendo, quer dizer, tipo assim, precisa de mestre, precisa de doutores, não está fácil ter pessoas com mestrado e doutorado, que são pontuais também, o Marco Aurélio sabe disso, para que uma faculdade tenha um índice de aprovação junto ao MEC, né? Como nós tiramos a nota 4 em 5, quer dizer, a faculdade de Barbacena está num patamar muito bom, na parte da infraestrutura, dando condições, inclusive, agora, com contratação de doutores, de mestres, que a faculdade já está no patamar. Então, e para formar um mestre e um doutor é difícil. Então, e a faculdade precisa, não que, eu também sou da teoria que não é só ser mestre e doutor, às vezes um professor também que não tem, então, o título, tem a capacitação também, mas as normas do MEC, não falo de doutor e mestre por causa mas a exigência, o Marco Aurélio sabe disso, que tem professores excelentes que não têm o mestrado e doutorado,
faculdade, e são professores do mais alto nível dentro da nossa faculdade ou qualquer faculdade no Brasil. Mas o MEC, de uma certa forma, ele exige que tenha título de doutor para dar uma pontuação maior para a faculdade. Então já isso é difícil. Então uma faculdade que já custou chegar a isso, como a nossa, nesses 42 anos, né? E já tem esse corpo docente já bem estruturado, é mais um adendo para formatar todo esse processo que está vindo aí. Um tema polêmico, há uma investigação aí sobre fraude nas inscrições para esse programa Mais Médicos, que tem o objetivo de trazer médicos do estrangeiro. Os médicos do país teriam se inscrito de uma forma só para poder preencher o número de vagas, para mostrar que não faltam médicos no Brasil. Se isso realmente for identificado, vocês acham isso uma forma legítima de manifestação? Como você falou, é polêmico, é complexo, a gente dá uma opinião, porque falta um pouco a ética nesse sistema, porque realmente a gente sabotar alguma coisa que mesmo que imposta pelo governo, não seria de bom para nós ter uma formação com uma ética de querer que isso seja, e nem chegou, porque isso sempre chega pelas redes sociais. No meu conhecimento, às vezes a gente como médico, eu não sei se o Marco Aurélio recebeu alguma notícia sobre isso, mas eu pessoalmente não vi nada de vamos fazer sabotagem, que o Conselho Regional mandou fazer. Eu pelo menos não consegui captar, porque hoje... Espero que fizeram manifestação nas redes sociais. Pois é, esse é que eu realmente, né, não sei, o Marco poderia dar uma informação melhor do que eu, mas eu realmente não sou a favor. Nós temos que ir pela eticidade. Eu acho que uma coisa que também eu sou professor de ética e bioética na Faculdade de Medicina de Barbacena, junto com o professor Benedito, e nós realmente pautamos para que o aluno tenha uma integração maior. Porque a pessoa não está sabotando o sistema, está sabotando a ele próprio. Porque a mentira tem perna curta, como diz o outro. Então, eu acho que a gente tem que ser muito honesto e ter caminhos mais legítimos de defender a nossa classe, como também sair para a rua, mostrar nossas reivindicações, mostrar que realmente não tem instrumentos, não tem aparelhagem, que nós temos capacidade de formar os médicos aqui no Brasil, que não precisa trazer de Cuba, nem da Bolívia, nem de lugar nenhum, que realmente o médico tem que passar por uma formação, porque, na verdade, não que a gente quer criticar as pessoas que foram para a Bolívia ou para a Argentina, ou para outros países, mas realmente são escalas, são graduações diferentes, né? A gente sabe que em Cuba, por exemplo, eles vão para um lugar muito mais para prevenção e talvez não trabalham muito com instrumentação. Quer dizer, então isso tudo, o nosso médico, realmente quem vier do exterior, eu estava lendo outra reportagem, disse que venha todos os profissionais, mas que sabiam falar a nossa linguagem. Alguém falou assim, igual o brasileiro que for para a Inglaterra, for para os Estados Unidos, tem que saber o inglês. E que pelo menos o boliviano, o pessoal que está lá fora, que sabe fazer o português e passe por uma revalidação do seu diploma, que seria mais honesto e mais ético para nós. Doutor Magrani, na opinião do senhor, quais seriam as dificuldades maiores aí na adaptação desses médicos para atuarem aqui no país? Eu vejo uma dificuldade muito grande. Hoje não é questão só, nós estamos falando de número e quantidade, mas muitas vezes a gente empolga com isso e esquece do nome qualidade. Qualidade em saúde é uma coisa assim essencial. Então, muitas vezes, dentro do nosso próprio país, nós temos um problema da qualidade do nosso profissional. Imagina um profissional formado dentro de outra realidade. Nós somos um país continental, mas cada país tem sua epidemiologia, tem seu sistema de saúde, tem suas doenças próprias, de um modo geral, tem seus problemas básicos. Eu acho que, em primeiro lugar, a questão da formação e da qualidade. Segundo, a questão da comunicação. A questão da comunicação. Volto a falar, não é só simplesmente você pega um médico russo e coloca lá numa cidade em Roraima, no Acre, e coloca esse profissional lá. Até ele se adaptar, até o processo de comunicação e a realidade de um país que está em outro continente, num clima totalmente diferente, com realidade de problemas de saúde totalmente diferente, eu acho assim que vai ser, na minha opinião, um desastre, se isso acontecer, né? Rapidamente falando em relação a essa questão das inscrições, a gente está ouvindo aí, não sabe se é verdade, se não é, mas já está em investigação. Está em investigação. Eu, particularmente, se for verdade, eu não acho legal, não. É igual o professor Sebastião falou. Nós temos outras formas e claras de mostrar que
essa política do nosso governo está assim na contramão, está em caminho errado. E principalmente como num país, né, que está se dizendo tão democrático, né, umas situações que vêm bem de cima para baixo, sem que seja ouvido os conselhos, de um modo geral, os conselhos regionais, federais, os conselhos de ética, as universidades, as faculdades e a sociedade de um modo geral. Não é apenas resolver uma coisa que eu acho que até esse momento não tem sido feito, não foi feito nenhum projeto, e são atitudes intempestivas por parte do governo. Pelas posições aí, doutor Marco Aurélio, doutor Sebastião, a gente percebe que o tema é polêmico e que certamente vai trazer ainda muitos debates sobre este assunto para até se chegar a um consenso aí para se resolver da melhor forma possível essa questão da saúde, que é muito importante para a população brasileira. Gostaria de agradecer a participação do doutor Marco Aurélio, falando sobre esse assunto tão importante aqui para nós. O doutor Sebastião permanece conosco e no próximo bloco nós voltamos para falar sobre a visita do Papa Francisco ao Brasil. Se uma pessoa procura Deus de boa vontade e é gay, quem sou eu para julgar? Essa declaração do Papa Francisco no Brasil e outras tem merecido destaque dentro da Igreja Católica, na imprensa e na sociedade em geral. Para falar sobre esta frase do Papa Francisco e também sobre outros temas tratados por ele durante a sua visita ao Brasil, nós convidamos, está aqui em nossos estúdios, o cônego Antônio Eustáquio, ele que é pároco da Basílica de São José Operário. Ainda conosco, o doutor Sebastião Vidigal, que vai estar participando também deste debate. Cônego, satisfação em tê-lo aqui no programa, principalmente para a gente falar de uma notícia tão importante que é essa visita, que trouxe tanta alegria, né, para o Brasil, para os católicos de uma forma geral, que foi a visita do Papa Francisco. A alegria nossa, saudamos a todos com muita satisfação de estar aqui com o nosso decano, que tem na formação humana a sua maior sensibilidade para acolher, valorizar e edificar a pessoa humana. A presença do Papa em todos os jornais, em toda a mídia, trouxe uma grande reflexão e uma tomada de posição para todos a partir da visita. Nós estávamos no encontro de padres ontem em Belo Horizonte e a primeira reflexão é essa. Esquecemos tudo que já vivemos até agora e lembrando da palavra de Santo Antônio, cessem os discursos, falem as obras. Então, é preciso abrir o coração, agregar, buscar essa união, viver a compaixão, viver a solidariedade, viver e ser sensível àquele que procura o caminho que leva à felicidade. Por isso o Papa deixou muito claro na sua entrevista exclusiva, na sua alegria de ser gente, esse convite. Aprendamos a ser humanos, humanos que procuramos uma vida em Deus, humanos que somos de Deus e caminhamos para Deus. O Papa Francisco tem tratado temas polêmicos de uma forma muito natural, pelo menos é o que a imprensa tem apresentado
sobre essas manifestações dele, sobre alguns temas polêmicos, com relação a essa frase que quando eu iniciei o programa aqui, quando ele fala que se uma pessoa é gay, mas que procura a Deus, quem é ele para julgar? Como que o senhor vê, diante desta fala dele, como que a igreja agora vai se posicionar sobre esse tema? De uma maneira muito sensível, tranquila e consciente. A teologia moral, ela traz essa conduta, essa norma, essa lei, para que a ética que nós trabalhamos favoreça o bem-estar social. Então não é uma valorização da vida sexual, da genitália, sobretudo, que é a palavra que mais envolve toda essa preocupação, toda essa polêmica, mas é a pessoa humana, que não é só o sexo, não é só a sua maneira de viver a sexualidade, mas é viver toda a sensibilidade, toda a dignidade, partindo então do respeito à própria vida. Então, o Dr. Sebastião Vidigal, que é também uma grande assumidade, é o nosso decano da Faculdade de Medicina, é aquele que acolhe não só essas pessoas, mas orienta também para que a ciência e a fé favoreçam a humanidade e respeitem a dignidade humana. A igreja, então, através da sua hierarquia, o diácono, os bispos, os padres que colaboram com os bispos, temos que estar de coração aberto. Acima de tudo, é ter o coração aberto para acolher, deixar que a pessoa humana encontre refúgio, amparo e não fique sozinha na sua vida, pois nós não nascemos para viver sozinhos, nascemos para viver a afetividade que nos aproxima, a sexualidade que nos faz verdadeiramente conscientes da nossa humanidade. Doutor Sebastião, o senhor também que tem uma militância aí na Igreja Católica, sobretudo nos movimentos ligados à juventude, como que o senhor viu aí essa visita do Papa Francisco ao Brasil e ele tratando desses temas polêmicos aí que são importantes para a sociedade? Eu vi com muita alegria, com muita fé, porque eu sou um homem de fé também e cristão. Fui criado na Basílica de São José, né? Eu lembro da Igreja da Glória, né? Que fui criado ali na Praça da Glória, da Igreja da Glória, vendendo tijolinho para fazer a Basílica de São José. Então eu conheço toda a história dali da Igreja da Glória e da Basílica de São José, onde eu fui criado. E com a visita do Papa, e na verdade meu santo protetor veio calhar, porque é São Francisco de Assis. Então porque eu parto do princípio que nós na sociedade de hoje, e eu tenho trabalhado isso também no meu consultório, na minha vida particular, seja na faculdade, onde eu estou, que a pessoa para ter um grau de felicidade, de paz, de harmonia interior e de fé, tem que ter duas coisas básicas, que é simplicidade e humildade. As pessoas que não vão para o caminho da humildade e da simplicidade, inevitavelmente, nesse mundo de tanta arrogância e estupidez, em que às vezes ocorrem muitas perversões, e aí quando eu estou falando de perversão, estou falando da perversão sexual, porque eu também, no meu consultório, eu vejo a personalidade humana, em que o ser humano tem a parte biológica, o ser humano tem a parte psicológica, tem o ambiente e tem a parte espiritual. A saúde ou a doença de um ser humano vai ser o equilíbrio ou o desequilíbrio entre essas quatro partes. O biológico, o psicológico, o social e o espiritual. Então, ter fé, ter crença e acreditar que esses componentes fazem a estrutura de uma personalidade mais saudável, é importante a pessoa ter espírito cristão, ter fé. E o Papa demonstrou isso com a simplicidade, com a humildade, e fico feliz que dentro das teorias, seja filosóficas, psicanalíticas, psiquiátricas, poetas, tudo música, tudo isso tem um cunho de cultura. E na nossa cultura, o padre, numa das coisas mais lindas que eu vi, e bateu de frente com uma coisa que foi as suas últimas talvez palavras aqui no Brasil, quando ele disse que a palavra acolhimento, feliz da mãe, ele falou que a mãe, que Nossa Senhora, que a mãe, né, é a mulher é a pessoa mais importante na nossa vida, porque ela, ao estender seus braços, dar o colo para Jesus, ou dar o colo, a mãe dando o colo, ou o seio para um filho, amamentando seu filho, ela está fazendo 4 coisas importantes que nós, seres humanos, deveríamos fazer.
tocar, abraçar, né? Abraçar, tocar, beijar, né? Acariciar e amar. Essas palavras do Papa me falam, gente, isso é ser humano. Porque nós temos que saber perdoar, inclusive, só para completar a parte da homossexualidade, que eu acho que o ser humano tem que ser o que se é. E nós, ai de nós para criticar alguém, né, que é isso ou aquilo. Cada um, agora nós não podemos cair na promiscuidade, na perversidade, que aí passa a ser uma doença. E isso, o que o senhor acaba de dizer, está muito ligado também a um outro assunto que ele tratou, que foi a questão da cultura do consumismo, do ter em detrimento do ser. Né? O Papa está alertando aos jovens para que valorizem mais o ser do que o ter. E isso, para mim, me permita fazer essa intervenção também, eu falo que a nossa vida é um triângulo equilátero. Se nós pudermos ver no ensino-aprendizagem, que eu sou professora há 39 anos na Faculdade de Medicina, e uma das coisas que eu mais defendo com os alunos, que todo mundo imagine um triângulo equilátero na sua cabeça. 3 anos iguais. Porque todo mundo tem a consciência do saber, a parte intelectiva, a razão, a matemática, a lógica. Todo mundo tem esse conhecimento. Mas o outra parte do triângulo é o saber fazer. O ser humano não pode só saber, ele tem que saber fazer. Ele tem que ter habilidades, ele tem psicomotricidade, ele tem que ter habilidades daquilo que sabe. E a outra parte, que ninguém gosta de mexer, que ninguém gosta de falar, que eu falo que é uma das partes mais importantes do ser humano, que é saber ser. Porque saber ser é trabalhar da parte emocional, é trabalhar do afeto, do sentimento e trabalhar da vida espiritual. E aí as pessoas realmente precisam se cuidar dessas 3 partes, para realmente, talvez seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo na nossa religião. O senhor também acha que quer fazer uma intervenção sobre esse tema aí? E eu gostaria de lembrar que, ao lado da psicologia, nós aprendemos que são 4 necessidades básicas que nós precisamos para viver. Primeiro, ser amado. Como é importante saber que somos amados, sentir que somos amados, amados por Deus, amados pela pessoa que gerou a vida, amados pela pessoa que a gente escolheu. Segunda necessidade básica, ser valorizado. Como é importante a pessoa buscar o alto valor dentro daquilo que realiza. Terceiro, o ser pertencido. Ninguém é sozinho nesse mundo. Nós somos parte de um corpo, somos membros de um corpo místico, onde o Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Essa é a verdade que ultrapassa qualquer nomenclatura de qualquer religião. É o ser pertencido. E a quarta, o ser autônomo, onde a gente tem consciência e realiza, como o Dr. Sebastião Vidigal falou, a importância do ser, do saber e do fazer, que realizam essas 4 necessidades básicas. Por isso, o nosso relacionamento com as pessoas deve ser feito de acolhimento, de atenção, de deixar a pessoa entrar no nosso coração, como Maria fez, ou seja, a palavra empatia. O que significa isso? Antipatia, a gente afasta o outro pelo olhar. Simpatia, a gente percebe a proximidade da pessoa. Mas a empatia, a gente deixa a pessoa entrar na nossa vida e aí o que acontece? Voltamos a origem da nossa criação, e foi a segunda palavra que o Papa deixou em Aparecida. Depois de falar que somos da esperança, ele falou que nós devemos ter consciência que somos amados por Deus e somos os profetas da alegria. No mundo onde as pessoas vivem tristes, amarguradas, porque o mundo vai oferecendo tantas adversidades, nós temos que levar essa esperança e essa alegria. Por quê? Porque nós somos a imagem de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para sermos amados, e como somos amados, amar e nos doar a quem precisa. A igreja pode levar de maneira mais eficiente essa mensagem que o senhor acaba de dizer à sociedade, uma sociedade excluída, né, principalmente pelas questões econômicas. A gente sabe que a renda está muito mais concentrada em um número pequeno de pessoas em detrimento da maioria da população.
como também o poder e a riqueza, tá toda, são esses valores que passam. Nós rezamos recentemente, lembrando que devemos usar as coisas que passam para abraçar as que não passam. E Jesus terminou no Evangelho de Lucas, dizendo no domingo, a gente ouviu, que um homem possuiu muitas coisas e falou, agora eu posso dormir, viver feliz, aproveitar de tudo. E Deus falou para ele, insensato, louco, essa noite a tua vida será tirada. E o que tiveste, o que conquistaste, o que adquiriste, para quem ficará? Então nós devemos viver cada momento da nossa vida como o primeiro, o último, o único. E é aqui que nós acolhemos Deus, aprendemos a amar, e a igreja oferece em Mariana o Fórum Social pela Vida, que vai ser realizado em Piranga, de 26 a 29 de setembro. Os jornais católicos falam então da visita do Papa e o convite para daqui a um mês, no dia 7 de setembro, participarmos em Congonhas do Grito dos Excluídos, onde a gente vai buscar a realização da vida no direito que cada um tem, sem permitir que o vandalismo venha nos atrapalhar. Para que a gente possa encerrar essa participação do senhor, então o senhor faz uma avaliação positiva dessa visita do Papa Francisco para a igreja e sobretudo para a igreja em Mariana? Completamente. Todas as pessoas estão radiantes. Os padres, por exemplo, começando o seu ministério agora, aprendendo a acolher a pessoa humana. Os leigos, os jovens, que testemunhos lindos ouvimos de quem padeceu tanto, viveu quase que 72 horas ali para encontrar-se com o Papa, voltaram transformados. E a certeza de que a vida que nós construímos é uma vida em Jesus Cristo, como canta a música, agora eu sei que tu és a vida que brota no coração que se deixa amar e o coração que ama com toda intensidade. E viva o Papa, viva Francisco e viva a alegria de todos em sermos pessoas de fé que anunciamos a esperança onde quer que estejamos. Agradecendo a participação do cônego Antônio Eustáquio, que é pároco da Basílica de São José aqui em Barbacena, também doutor Sebastião Vidigal. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com o terceiro e último bloco do programa Além da Notícia de hoje, falando sobre educação. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Além da Notícia. Neste bloco nós iremos falar sobre educação. Conosco aqui em nossos estúdios, o secretário municipal de educação, o professor Emiliano Campos, e também o doutor Sebastião Vidigal, que também é professor. Emiliano, a prefeitura já anunciou a segunda unidade do Escola Legal. Já está em funcionamento desde o início do ano a primeira unidade, que é o projeto piloto, que funciona nas dependências da Unipac, em Campo Lide. E agora a segunda unidade está funcionando no CAIC, que fica no bairro São Pedro. Qual a avaliação que a Prefeitura faz, a Secretaria Municipal de Educação faz sobre esse programa? Nós tivemos um grande sucesso com o primeiro, que foi o piloto, que foi na Escola Legal, lá na Unipac, no campus da universidade. Aquelas questões polêmicas sobre eles já foram vencidas? Já foram vencidas. Está em segredo de justiça, então nós não podemos estar comentando nada sobre o processo, mas já foram quase todas superadas, né? Então, neste segundo momento, o prefeito implantou também, que já era um pedido da comunidade lá, a Escola Legal no CAIC. Então, nós já estamos dando andamento, já tem o coordenador do projeto, junto com a sua assistente, já para nessa primeira quinzena agora de agosto, tá iniciando todos os tópicos, ou quase todos os tópicos, né, que o decreto estipula que sejam feitos. Doutor Sebastião, falar sobre a questão de educação. O senhor está aí atuando nesta área já há muito tempo. Nós temos uma frase aí do reitor da universidade, professor Bonifácio Andrade, que a educação promove o homem
né, e a garantia inalienável de seu futuro. Como o senhor vê essa formação de base para a formação do ser humano? Não tem dúvida, porque eu, como psiquiatra, professora, né, e já atuando nessa área há muitos anos, o ensino básico, fundamental e a educação básica é o passaporte para a maturidade. Não tem dúvida sobre os aspectos cognitivos, afetivos, e eu trabalho muito com Vygotsky e Piaget, que são os maiores da teoria construtivista, e posso dizer que tanto Piaget como Vygotsky, eles falam nessa base que começa na infância. Conforme a educação, um pai, uma mãe, uma escola educa uma criança, você terá um futuro adulto, você terá uma pessoa de bem. E é isso que falta no nosso país, no fundo. Nós precisamos de pessoas realmente e de escolas que tenham uma integração maior, que façam com que o ser humano integre suas várias áreas, e o lúdico, o brincar, o intelectivo, o cognitivo, vem com essa integração numa escola que possa dar condições para a criança não ensinar. Ensinar é de fora para dentro. Educar é de dentro para fora. Sabemos muito bem das obras de Miguel Ângelo, e uma das obras dele mais importantes, talvez Moisés, quando ele, naquela matéria bruta do mármore, né, e fazendo aquela belíssima obra que foi Moisés, como fez Davi, e ele batendo com o martelo, quebrando até um pedacinho, diz assim, fala. Por quê? Na verdade, as obras, a essência, o ensino não está de fora para dentro, está de dentro para fora. Então a criança, e o pai, ou a mãe, ou o professor, ou a escola, que faz essa criança desenvolver de dentro para fora, está fazendo um futuro adulto para ser uma pessoa de índole boa e que a família tem essa conjunção, como a escola legal deve estar proporcionando isso para Barbacena. Professor Emiliano, a Prefeitura, além desse projeto Escola Legal, tem outros projetos também para poder incrementar a educação na cidade. Inclusive, já anunciou a construção de uma grande escola no distrito de Correia de Almeida. Esse projeto está em andamento? Está em andamento, já está em processo de licitação lá do terreno, né? Já tem uma parte da verba disponibilizada pelo próprio município com recursos próprios e o outro pelo Estado, né? Então, haverá sim essa construção lá da escola de Correia de Almeida, onde que será esse projeto também da Escola Legal implantado em Correia de Almeida. Qual é a previsão para que essa escola esteja já? Não tenho ainda, já está em fase já de licitação, foi desapropriado lá o imóvel, né? Agora já está em fase de entrar em processo de licitatório para o início das obras. A gente sabe que o processo na área de educação ele é bastante complexo e envolve também a capacitação dos profissionais que estão atuando nas salas de aula, que estão atuando na secretaria e nas escolas. Como que a secretaria tem trabalhado essa questão? Nós estamos desenvolvendo através do Ministério da Educação e do Governo do Estado de Minas Gerais cursos de capacitação para esses professores. Como exemplo, nós temos o projeto de intervenção pedagógica, que é o PIP, que foi celebrado entre o município com o governo do estado. O governo do estado tem uma escola que se chama Magistra, lá em Belo Horizonte. Como Barbacena aderiu ao programa de intervenção pedagógica aos alunos, foi disponibilizado para esse segundo semestre todos os cursos à distância para todos os professores da rede municipal de Barbacena. Então é mais uma forma que a Secretaria de Educação, através da Prefeitura, vem buscando para estar dando a educação continuada aos nossos professores, que isso é muito importante. Professor Sebastião, um grande problema enfrentado hoje na educação é a questão da disciplina. A gente vê aí vários profissionais, vários professores reclamando dessa situação e muitos deles só devem sentir isso no consultório do senhor, né, que vão até lá, às vezes até mesmo para tirar uma licença, porque não suportam a indisciplina que está acontecendo hoje nas salas de aulas. Como que o senhor analisa isso? Também uma situação bastante complexa que a gente tem, né, visto isso com os professores, com os alunos, com os pais. Na verdade, gente, diz que tudo começa em casa, né? Tudo começa em casa, seja na casa do professor, seja na casa do aluno. Essa relação é muito importante, porque o professor não pode ver o aluno como objeto. O objeto é materialização das coisas. Nós temos que ver o aluno como sujeito, o sujeito epistêmico, quer dizer, alguém que possa buscar um conhecimento, seu próprio saber, com estudo. Mas a família tem que participar também. Então, toda educação depende da família e depende da escola.
Então, é uma família unida que vai tentar, não pode uma família desagregada achar que a escola vai ser responsável, o professor ser responsável por problema da família. Então, é complexo porque como levar uma saúde mental, uma saúde boa também, se a família passa por vários problemas numa sociedade também que hoje não é tão fraterna, não é tão igual. Quer dizer, nós temos várias situações na sociedade, na comunidade, que impedem esse crescimento. Tem que ter uma atuação aliada à área da educação, no caso da Secretaria de Educação, outras secretarias, talvez da área social, da área da saúde, atuando também em conjunto? Não tem dúvida. Hoje ninguém trabalha sozinho mais. Hoje a interdisciplinaridade, o mundo se trabalha, a sociedade, se quiser ser feliz, as várias secretarias têm que conversar. O professor tem que conversar com a família, tem que conversar, porque na verdade é o seguinte, é o que eu digo sempre, a repressão é necessária. O jovem hoje que está usando crack, que está usando a droga, não ouviu a palavra não. O sistema hoje, por mais que a tecnologia de ponta está aí, mas o sistema virtual que nós vivemos está prejudicando muito essa situação do tete-a-tete, da pessoa se olhar e pôr a mão e sentir as coisas que é na família. Então, se as secretarias, o pessoal conversar uma linguagem que seja para o bem, seja a parte social, todas as secretarias, todo o sistema tem que estar trabalhando em conjunto e a família participando também da educação, porque senão não vai ter esse trabalho. Não adianta, senão o professor vai ficar responsável com uma coisa que ele também se angustia e não vai ter condição de devolver ele sozinho numa sala de aula para um aluno que também está angustiado, e são dois amedrontados um diante do outro, um por sofrimento e o outro por não saber o que fazer em função da própria, não sabe se vai ter uma agressividade, algum problema, em que se trabalhasse em conjunto, a família, a sociedade, as secretarias, um trabalho mais globalizado, provavelmente nós teríamos um ensino melhor. Professor Miliani, isso tem acontecido aqui na prefeitura? Tem sim. Voltando ao que o doutor Sebastião disse há pouco, muitas pessoas não têm uma real noção da realidade, pelo menos das escolas municipais de Barbacena. Nós temos escolas em alguns bairros periféricos, né, ou em algumas escolas da zona rural, que infelizmente, isso que o doutor Sebastião falou, acontece diariamente. São alunos que mexem com drogas, levam drogas para a escola, enfrentam diretores, professores, a chegar até quase vias de fato mesmo. Isso nós estamos falando de alunos de ensino fundamental, né? Fundamental, 1 e 2. Tá? Geralmente 14, 15 anos. Então, é um problema sistemático. Nós já adotamos várias políticas em parceria com a Secretaria de Saúde para estar promovendo palestras para esses alunos. Mas o principal ponto é a família. A família daquele aluno, ela é estruturada ou não? Eu tenho um projeto, vou tentar conseguir implantar esse semestre ainda, não sei se eu vou conseguir. Pelo menos dos alunos de 1º ao 5º ano, que a gente vai começar como um piloto, todos os professores da rede terão que visitar a família daquele aluno, para ela ter uma consciência de aonde que aquele aluno mora, quem são os pais daquele aluno, quem que é a família, qual que é a estrutura que aquela família oferece para aquele aluno. Que aí qual é esse comportamento dele? A professora vai saber cobrar, vai saber dar uma tarefa, se o aluno tem condição de que o pai ou a mãe ajude ou não. Que eu acho que isso é muito importante também, Gilmar. O nosso professor conhecia a realidade do nosso aluno, mas volto a falar, a escola é um complemento da família. Tudo tem que partir de dentro de casa, de dentro da família. A necessidade da família ir até a escola, né? Não, isso nós já estamos sempre, todo semestre tem reunião, final de semestre com todos os pais. Só que não vão todos eles. Vai uma média de 50%, 60% dos pais. Não há uma participação efetiva, não há uma né? participação, com mais que nós convidamos, mandamos bilhetes pelos alunos, a frequência ainda não é muito boa, não é a que eu gostaria. Como fazer essa conscientização aí junto às famílias? Não, eu acho que o trabalho é isso aí, porta a porta. Não tem dúvida, isso aí que o Ian está trazendo, eu acho que é inovador, né?
Eu que trabalho com a mente humana, com a psicologia de massas e educação, eu só posso dizer isso. A família, se não participar, inevitavelmente todos estão responsáveis. Não existe, por isso que tem um livro que eu estudo muito, tudo começa em casa. A casa da gente é onde a gente quer estar a toda hora, a todo momento. E se a casa estiver firme, provavelmente as coisas vão ser diferentes. Mas precisa dar suas condições dessa casa estar firme também. Isso aí é o tempo, é a disponibilidade, é o interesse, é a participação, é as palestras, é em casa, é o vínculo. A palavra-chave para resolver os problemas na sociedade chama vinculação. Você tem que aprender a ser vínculo, fazer laços afetivos e cognitivos que levam o ser humano a crescer. E isso precisa de disponibilidade, precisa de tempo, precisa de comprometimento, compartilhamento. São coisas que parecem fases bonitas, mas tem que cair na realidade do dia a dia. Nós temos tratado aqui de diversos assuntos do programa, então tudo passa pela educação, né? As questões da saúde, as questões da violência que a gente enfrenta aí na sociedade. Tudo passa por uma boa educação, uma boa família, pelos vínculos. Nós temos os vínculos, o principal vínculo que emana na sociedade, e que o Papa disse, que todo mundo disse, que filósofos dizem, que poetas dizem, que compositores dizem. A palavra-chave é amor. Ame o que faz, goste realmente do que você está fazendo, e você terá uma liderança. Mas para isso tem que ter disponibilidade e passar por um processo de integração, né, em que as pessoas realmente saibam não só os seus valores, mas aprendam onde estão as suas deficiências. Professor Emiliano, o senhor ia fazer uma intervenção? É o que eu tenho solicitado a todas as nossas diretoras da rede, é exatamente isso. É trazer a família para perto da escola. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Se ainda nós não podemos ir à casa, traga a casa do aluno perto de nós. Vamos promover eventos. Então, todo mês eu estou fazendo uma reunião para ter esse feedback. Vou dar um exemplo. Quinta-feira passada eu estive na escola do bairro São Francisco, salvo engano, Roberto Correia, lá no bairro São Francisco. E lá tinha um aluno que não frequentava há uma semana. E ele estava lá no dia que eu estava. Aí eu perguntei para a diretora por que da falta, da ausência. Ela falou, eu convoquei a mãe e o pai aqui, expliquei, mas infelizmente, doutor, ele foi por causa do Bolsa Família. Infelizmente. Que a diretora falou, se o seu menino não vier, ele vai ser cortado do Bolsa Família dele. Então é um outro problema que nós temos grave, que é o aluno, ele não vai à escola, alguns alunos, não são todos, pelo motivo de ser educado, de estar tendo uma formação, né? Ele vai pelo compromisso de não perder aquele recurso dentro de casa. Então isso também é outro fator complicante nessa situação da educação hoje no Brasil. Com esse chamamento do professor Emiliano e também com as reflexões do Dr. Sebastião Vidigal para que a população, as famílias cobrem do poder público ações para melhorar a questão da educação, mas que também participem mais da vida educacional de seus filhos. Nós vamos terminando o programa Além da Notícia de hoje. Muito obrigado, Emiliano. Obrigado, Dr. Sebastião Vidigal. Muito obrigado a todos e até o próximo programa.